Então, começamos assim. Senhoras e senhores, boa tarde a todos, bom dia a todos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula. Vamos lá? Vamos ver mais um tema, vamos ver mais um tópico aí. Galera, seguinte, dentro da energia mecânica, a gente tem aí os sistemas. Um sistema, na verdade, é um ambiente fechado que envolve ali um corpo da qual você faz uma análise, você faz um estudo. E dentro desses sistemas, a gente tem um sistema chamado de sistema conservativo e também um sistema chamado de sistema dissipativo. Nessa aula de hoje, o nosso foco é entender o comportamento do sistema do tipo dissipativo. É aquele sistema onde a energia mecânica envolvida, ela não se conserva, onde existe, entre aspas aí, perdas, dissipações de energia. Essa dissipação de energia, ela pode ocorrer por diferentes fatores. Pode ser o atrito que existe, por exemplo, entre um bloquinho e o solo, pode ser entre o atrito entre o corpo e o ar, pode ser aí por deformação, por desgaste, por superaquecimento, a perda pode se dar a partir do som que é produzido e assim por diante. Então, o nosso objetivo hoje é entender um pouquinho de como funciona um sistema dissipativo. Então, vamos começar assim, ó. Então tá lá. Sistemas dissipativos. Eles ocorrem quando parte da energia mecânica é dissipada através do dois pontos: atrito, calor, som, luz, dentre outras situações aí plausíveis e possíveis para a dissipação de energia. Então, galera, quando você pega um sistema dissipativo, a energia mecânica do começo ela é diferente da energia mecânica do fim. Então, a gente diz que num sistema dissipativo, a energia mecânica final ela acaba sendo menor do que a energia mecânica inicial. Nesse contexto de dissipar energia, é possível realizar uma medida de quanto de energia é perdida, de quanto de energia é dissipada, e é possível então levar isso em consideração na hora aí de executar os exercícios, na hora de fazer as análises, certo? Moçada, então vou dar um tempinho aí para vocês anotarem aqui. E aí na sequência a gente vai então para a segunda lousa, mostrando como é que o cálculo da energia dissipada poderia ser obtido. Fechou? Então anota aí. Então vamos lá. Nós calculamos então a energia dissipada a partir ainda de uma ideia que é a ideia de conservação de energia, certo? Onde a gente pode dizer o seguinte, que nos sistemas dissipativos, nós poderíamos dizer que a energia mecânica final ela é igual a um percentual da energia mecânica inicial, onde esse percentual é aquilo que sobra de energia. Então, onde esse percentual é percentual que sobrou de energia. Então, por exemplo, o skatista desce uma rampa e ele perde 40% de energia. Então, a gente diz que a energia mecânica final, ela é 60% da energia mecânica inicial. Porque se perdeu 40%, sobrou 60%. Então você pode fazer a partir de um percentual
Ou ainda, a gente pode dizer que a energia mecânica que você tem no final, mais a energia dissipada, era igual à energia mecânica inicial. Então, por exemplo, eu tinha 100 joules de energia no começo. Sobrou 80 joules de energia no final. Então, quanto eu perdi? Quanto eu dissipou? 20. Então, se você somar aquilo que sobra mais aquilo que você perdeu, tem que dar exatamente aquilo que você tinha antes, certo? E também, em situações onde a gente tem o atrito atuando, a gente podia dizer o seguinte, que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial menos o trabalho da força de atrito, certo? Então, o que é o trabalho da força de atrito? São aquelas situações onde o problema ele vai apresentar um atrito e você calcula o trabalho fazendo a força de atrito vezes a distância onde esse atrito atuou. E assim a gente tem aqui algumas opções de como determinar as energias dissipadas e de como trabalhar com esse tal de sistema dissipativo. Galera, então com uma dessas três formas aqui, com uma dessas três linhas de raciocínio, você com certeza consegue resolver qualquer exercício de sistema dissipativo. Vamos começar a ver alguns exemplos então de como isso ou isso poderiam ser cobrados aí de vocês nas provas ou nos vestibulares da vida, certo? Então, galera, bora lá. Anota aí e a gente já verifica então como é que isso pode ser apresentado num exercício. Então, vamos para os exemplos. Primeira abordagem. Galera, imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma rampa de skate que tem aqui, ops, espera aí que eu exagerei, 2 metros de altura, 4 metros, muita coisa, né? 2 metros de altura, e do alto dessa rampa, um skatista vai descer. Só que à medida que ele desce, essa rampa apresenta aí um certo atrito, ok? E aí ele vai perder energia. Digamos que ele perde 60% da energia. Sabendo disso, qual é a velocidade final do skate? Quanto é que vale a velocidade dele nesse ponto aqui embaixo? Então, da mesma forma que a gente trabalhava com o sistema conservativo, a gente começa identificando as energias que participam do processo. Então, por exemplo, se o skatista encontra-se aqui no alto, paradinho, esperando para descer, dropado, ele apresenta uma energia potencial gravitacional. Ele desce, ele ganha velocidade. Essa energia potencial gravitacional se transforma em uma energia cinética. Elas estão na mesma quantidade? A gente vai ver que não. Então, nesse caso aqui, a gente acaba dizendo o seguinte, olha, que a energia mecânica do fim é um percentual da energia mecânica do começo. Então, seria assim, quem é a energia mecânica do fim? É a energia cinética. Quantos por cento eu tenho de energia do começo? Então lembre-se sempre que esse percentual é aquilo que sobra de energia, certo? Então se eu tinha 60%, ou se eu tinha 100% e eu perdi 60%, me sobra 40%. 40% da energia do começo. No caso, seria 40% da energia potencial gravitacional. Feito isso, a gente pode expandir as equações. Então a gente faz a troca. Troca energia cinética por mv² sobre 2. Isso é igual. Esses 40%, vamos escrever como sendo 40 por 100. Vezes a energia potencial gravitacional, que é o nosso mgh. Como eu tenho a massa como um fator entre os dois termos aí, eu posso simplificar massa com massa. E aí ficaremos com o seguinte. V² dividido por 2 igual. Daria para cortar aqui se você quisesse esse 40 com esse 10, né? Então sobraria 4 sobre 10 vezes a gravidade, que também é 10, vezes a altura aí da nossa rampa, que é uma altura de 2 metros. Então, V² igual.
Se a gente simplificasse aqui também esse 10 com esse 10, 4 vezes 2 daria 8. Esse 2 que vai multiplicando resultaria então em 8 vezes 2, 16. Se nós aplicarmos a raiz quadrada de 16 vai ser 4. Então a velocidade final será de 4 metros por segundo. Então tá aí, ó, uma situaçãozinha aonde o sistema é dissipativo e a energia final é um percentual da energia inicial. Então a gente sempre considera o que sobra, o que perde de energia, a gente nem leva em consideração. Feito? Então, segunda situação. Nessa situação, eu quero o seguinte. Eu quero saber a quantidade de energia mecânica dissipada. Digamos assim, ó, que eu tenho um carrinho de brinquedo de 1 kg apenas. Eu pego esse carrinho de brinquedo e empurro ele numa rampa e ele passa a ter uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele sobe até 2 metros de altura. Quanto de energia se perdeu nesse meio de caminho? Qual foi a quantidade de energia perdida? Então, por algum motivo, seja por atrito, por deformação dos pneus, por desgaste, pelo som produzido, esse carrinho perdeu energia, certo? Então, para descobrir essa quantidade de energia perdida, essa energia dissipada, nós vamos usar a seguinte lógica. Que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final mais essa quantidade de energia que foi dissipada. Então, ó, eu vou chamar a energia dissipada simplesmente de E vezes D. ED, energia dissipada. Então, da mesma maneira, quem é a energia mecânica no começo? Bom, no começo é a energia cinética, né, que participa. Então eu trocaria aqui por mv ao quadrado dividido por 2. Qual é a energia do fim? Olha, o carrinho ganhou altura, aqui ele está parado. Então, no fim, energia potencial gravitacional. Então, EPG, que é o mgh. Tudo isso mais essa energia que se perdeu, mais a energia dissipada. Se nós então trocarmos os valores, ficaríamos com massa 1, velocidade 10. Então fica 1 vezes 10 ao quadrado dividido por 2, igual. Aqui, massa 1, gravidade 10, altura 2. 1 vezes 10 vezes 2, mais a energia dissipada ED. Gente, 10 ao quadrado 100, 100 dividido por 2 é 50. Isso é igual a 20 mais ED. Isso significa, se eu passo 20 subtraindo, que a quantidade de energia dissipada foi de 30 joules. Então perceba que dos 50 joules de energia que a gente tinha no começo, 30 joules se perderam, que é uma quantidade relativamente grande, gente, 30 joules. Mas no mundo real, basicamente é isso que vai acontecer. Uma boa parte da energia é dissipada, uma boa parte da energia é perdida, ela é liberada para o meio aí ambiente, seja por atrito, seja por calor, seja por deformação, seja por som e outros fatores que poderiam aí dissipar energia, beleza? Então, pessoal, pronto, mais uma situação. Vamos ao último exemplo agora, povo. Nesse último exemplo, nós temos o seguinte. Eu tenho um bloco de massa 2 kg que está no alto aqui, ó, de uma rampa 1 metro acima do solo. E eu solto esse bloco. Nesse trecho, não tem atrito nenhum, o bloco vai embora, desliza de boa. Mas chega em um certo ponto, o atrito começa a atuar. Então o bloquinho vai sofrendo atrito. Ele vai sofrendo atrito até o ponto em que ele para. Senhoras e senhores, considerando que o coeficiente de atrito vale 0,1 aqui, quanto de distância o bloquinho vai andar considerando esse atrito? Qual é o tamanho do trecho que eu tenho aqui com o atrito? Então essa é a minha pergunta. Aliás, eu vou até aproveitar aqui, ó, esse espaço para usar como resolução, porque talvez fique maiorzinho. Então eu quero saber o tamanho desse trecho aqui, ó, eu quero saber o tamanho desse pedaço. Então, como é que funciona? Nesse caso, a energia que eu tenho no começo é a energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional todinha se transformou em atrito. Então a gente diz que a energia mecânica inicial acabou se transformando em trabalho da força de atrito.
Se eu dissesse para você que esse bloquinho chegou aqui com uma velocidade diferente de zero, ou seja, se o bloquinho conseguiu esticar um pouco mais, aí eu poderia afirmar que o trabalho da força de atrito somaria ainda com mais um restinho de energia cinética, mas não foi esse o caso. Então não sobrou nenhuma outra energia. Galera, como é que eu posso proceder aqui? Energia do começo. Energia potencial gravitacional. Vamos colocar direto. Como é que eu calculo ela? mg H. Trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes o deslocamento. Então, o trabalho, um conceito que a gente já conhece, trabalho era F vezes D vezes o cosseno de θ. Considerando então aqui que o bloco só tem atrito no plano horizontal, esse cosseno seria aí relativo ao cosseno de zero, então a gente nem contabiliza ele. Então, só força vezes deslocamento. A gente tem que se lembrar que força de atrito pode ser descrito como μ vezes a normal. E que nessa situação aqui, então nós teremos assim, a força peso igual à força normal, pois o plano é horizontal, e aí a força de atrito segurando, a força de atrito para trás. Então eu posso trocar normal também por peso, então ficaria μ vezes m vezes g. Então aqui nós teríamos a massa do bloquinho, 2 kg, gravidade 10, altura 1. Isso é igual, no lugar de força de atrito, μmg, então μ valendo 0,1, m valendo 2 e gravidade valendo 10. Tudo isso vezes a distância d que eu quero descobrir, certo? Moçada, 2 vezes 10, 20. Aqui vai dar 2 e assim a distância d vai dar 10 metros. Então esse bloquinho ele vai deslizar por 10 metros até que ele pare por completo, ok? Moçada, então tá aí o nosso terceiro exemplo de força de atrito. Senhoras e senhores, na nossa próxima live, então, nós vamos aplicar essas situações em outros contextos, em outros exercícios e assim por diante. Então, vamos fazer o seguinte, eu vejo vocês daqui a pouco na nossa próxima live. Até lá, povo!